Bem, vamos começar, né? Hoje, aula do dia 1º de abril de 2020 da disciplina de compiladores, ok? Nós vamos dar continuidade à análise sintática, ok? Nós, nesse momento da disciplina, já passamos pela introdução, né? Varredura, que é a análise léxica, e apresentamos análise sintática descendente, né? E do descendente, a gente viu a técnica descendente recursiva e viu a técnica LL1, que é um algoritmo fixo sendo executado, sendo guiado suas ações através da tabela. Vimos como a gente pode calcular os conjuntos. Não, antes, né, a gente viu como é que a gente pode remover a recursão à esquerda, que permite que eu crie o analisador descendente, né? Esse problema da recursão à esquerda ele fica bem visível quando eu estou fazendo descendente recursível. Eu também tratei a questão da fatoração. Nós tratamos aqui, mostramos a fatoração, como fatorar lá uma regra da gramática. A fatoração ela tem um problema muito grande quando eu estou usando a técnica LL1, porque os conjuntos primeiros, né, de uma regra que não é fatorada, eles têm intersecção. Quando a gente fatora, a gente reduz uma regra e passa a não ter intersecção. Que a gente viu que essa intersecção entre os primeiros tem que ser vazia para a gramática CLL1. Ok? E vimos como construir a tabela LL1, que é justamente analisando o conjunto primeiro de cada lado direito da produção originada de um não terminal, né? Para cada elemento do lado direito, ou elemento do conjunto primeiro, a gente ia colocando na tabela, para aquele símbolo não terminal e aquele terminal, a produção. Caso o epsilon, né, a string vazia, pertencesse ao conjunto primeiro, a gente colocava para os elementos do conjunto sequência. E a gente viu lá aquele algoritmo passo a passo para calcular os conjuntos primeiro e sequência. Ok? E vimos também como aquela nossa gramática do Tiny a gente conseguiria fazer um analisador preditivo recursivo. Justamente porque lá na declaração não tem intersecção entre o if, o repeat, o write e por aí vai, ok? Vamos hoje começar aqui a análise ascendente, certo? Ascendente. Só para novamente contextualizar bem dentro do que a gente está vendo, lembramos daquela nossa clássica gramática aí que nós estamos já decorando, né? Mas vamos colocar ela aqui de novo. Termo multifator, né? Viu essa gramática que a gente viu lá no primeiro capítulo. Acho que a barra assim fica claro, né? Que é a divisão. E fator e de não ou isso aqui. Né? Perfeito? A gente já viu isso aí várias vezes. Só lembrando que a gente via para a 34 menos 3 vezes 42, né? Ok? E só recapitulando que isso virava expressão, virava termo, multiplicação, fator. Agora, dentro do contexto da análise descendente, o que é que a gente avaliava, gente? O que é que a análise descendente está criando? Ela está criando uma derivação mais à esquerda.
Aí, nesse momento aqui, termo, multiplicação, fator, quem é que eu escolho? Quem é que está mais à esquerda? É o termo, né? Aí eu acho que todo mundo se lembra que eu escolhendo sempre o mais à esquerda, termo virava fator, fator virava expressão, multiplicação, fator, expressão, expressão, soma, termo, multiplicação, fator. Ó, sempre pegando mais à esquerda, né? A expressão, termo, soma, termo, multiplicação, fator, termo, fator, soma, termo, multiplicação, fator. E aí vai, né? Até viraria tudo num menos num vezes num, né? Ok? Isso foi, gente, quando você tá fazendo aquele LL1, o descendente recursivo, nós estávamos construindo dessa forma. Lembre-se que quando eu começava lá no procedimento de expressão, a primeira cor que ele chamava era o termo. Né? Então você tinha, mesmo que você não construísse a árvore, lá no descendente você estava, como é que a gente diz, percorrendo a árvore de forma imaginária, por assim dizer, no sentido de uma derivação mais à esquerda. Os algoritmos ascendentes, gente, certo? Olha como é que ele vai funcionar. Ele vai começar lá da mesma forma. Como assim da mesma forma? Vai ter lá o símbolo, né? Na verdade, eu vou fazer aqui o inverso, mas ó. Expressão, né? Vira termo. Isso aí não muda. Termo, multiplicação, fator. Mas agora vai ser uma derivação mais à direita. Olha o que é que eu faria agora. Termo, multiplicação. Pela expressão fator vai virar número. Né? Ó. Termo, multiplicação. Vai virar o que agora? Vai virar um sinal de multiplicação. Você percebe a diferença como vai ficando a árvore? Ó? Eu estou começando aqui do canto direito, escolhendo o símbolo não terminal mais à direita. Né? Termo vai virar fator. Certo? Fator vai virar expressão. Expressão vai virar expressão, soma, termo, multiplicação. Aí desses dois, EST, eu vou escolher o T. Expressão, soma, fator. Expressão, soma, fator virou número. Expressão, menos, né? Número. Expressão, termo, menos número. Termo, fator, menos número. E finalmente, número. Ok? Essa é a derivação mais à esquerda. Ou mais à direita. E é essa que a análise sintática ascendente vai tentar encontrar. Agora, primeira coisa, só pelo nome você já diz. Ela vai gerar os passos da derivação, porque o que é que você tem no começo? A entrada, que é justamente isso aqui. Então nós vamos, a partir daqui, tentar gerar tudo isso aqui, ó. Todo esse caminho inverso, ok? Até chegar num símbolo inicial. Se eu tiver, a partir da entrada que está lá embaixo,
conseguir definir todos esses passos para chegar lá no topo, e no topo for o símbolo inicial da gramática, que a gente vai ver como é definido isso, então eu tenho uma análise descendente, ou ascendente, com sucesso. E com sucesso isso garante que a sentença faz parte da gramática. E eu posso também, para cada passo desse, executando ações para criar a árvore. Tudo bem? Então essa vai ser uma diferença muito importante, né? A descendente, ela parte do símbolo inicial, vai criando a derivação e vai criando, na ordem que os passos são tomados, uma derivação mais à esquerda. A ascendente, ela vai partir da entrada e vai tentar fazer os passos inversos de uma derivação mais à direita, ok? Para chegar no símbolo inicial. Então, basicamente é isso aí, ok? Vamos aqui. Qual será o algoritmo mais, por assim, completo que a gente vai ver? O algoritmo mais completo que a gente vai ver é o LR1. O que é que o LR1 faz? Ele processa a entrada da esquerda para a direita, left to right, daí o L em LR1, mas a derivação é produzida mais à direita, analisando o símbolo da entrada. Então, left to right, rightmost derivation, LR1. E analisa quanto um look ahead da entrada? 1. Então, naquele nosso clássico exemplo, todos esses LLs vão analisar a entrada nesse sentido aqui. Mas tentando left to right, né? Começa do left. Tentando e produzindo esses passos aqui da derivação à direita. Tudo bem? Tá aí. Mas a gente já começa vendo o LR1? Não. Nós vamos começar vendo variações do algoritmo LR1 que são mais simples. Certo? Essas variações mais simples, elas vão apresentando os conceitos do LR1 até a gente chegar, de fato, no LR1. Quais são essas, como é que diz? Variações, né? Do LR que são mais simples. A LR0 é a mais simples. Ela não analisa a entrada apenas quando já aparece na pilha. Nós vamos ver qual é o sentido disso. Mas você pode dizer que a LR, ela para tomar a decisão, usa menos dados. Ok? Ela só vai olhar para a pilha que o algoritmo cria. Ela não olha para a entrada para decidir qual ação tomar. Certo? Ok? A SLR1 é uma versão da LR0 com pequena melhoria, que é começar a considerar a entrada. Ok? Mais uma melhoria vai nos dar o look ahead LR1. Ok? E finalmente, quando a gente retira todos esses conceitos aí, você vai ver que o LR1 sai de imediato. Certo? A gente começa vendo o mais simples e chega até o mais complexo. Aí nisso daí você vê essa ordenação, é o seguinte: as gramáticas aceitas no LR0, como é que eu posso dizer? O conjunto de gramáticas que o LR0 trata é menor do que o conjunto de gramáticas que o SLR1 trata. E assim sucessivamente. Então, o LR1 ele trata a maioria das gramáticas, quase todas as gramáticas que se acharam importantes para linguagem de programação. E isso mantendo uma complexidade que ainda está dentro do razoável para, como é que se diz, implementar no programa. Ok? Professor, tem outros algoritmos? Tem, mas na prática se considera que o desempenho deles não é bom e que o que eles trazem de mais, no caso de mais gramáticas suportadas,
essas gramáticas acabam não sendo usadas para a linguagem de programação. Então a gente acaba estudando no máximo o LR1 mesmo. Ok? Agora fica a pergunta. Só para dar um exemplo do poder a mais do LR1. Né? A recursão à esquerda não é um problema para análise ascendente. Por quê? Aí vamos ver aqui essa gramática. Essa gramática ela tem recursão à esquerda? Tem. Onde está? Ela está bem aqui. Ó. Ela ocorre tanto aqui, ok? Quanto aqui. Tudo bem? Ela ocorre nesses dois pontos. Para um analisador descendente recursivo, é um problema. Por quê? Porque o primeiro método a ser chamado no procedimento que trata a expressão é propriamente expressão. Ok? Mas você vendo aqui do lado, a derivação mais à direita, aqui em verde sendo gerada, será que ele começa vendo, como é que se diz, o que está mais à esquerda? Ele começa a tratar, olha lá, não é que ele começa, né? Mas como ele está sendo gerado mais à direita, o que vai estar na esquerda, ele se preocupa por último. Então a recursão à esquerda não é um problema para análise ascendente. Então isso já mostra um poder de expressividade maior. Tudo bem? Vamos lá. Visto aí uma das razões, a gente vai ver a LR0, SLR1, a LALR1 e LR1, né? Depois nós vamos ver um programa que permite, dada a gramática, gerar o analisador sintático, da mesma forma que o Lex gerava o analisador léxico. Nós vamos ver o IACC, que pega a gramática, a descrição e gera o analisador sintático. Nós vamos ver a mesma coisa que a gente já fez Putini com descendente recursivo. A gente já fez, não, o livro já fez, né? A gente já mostrou o código. Nós vamos ver como é feito com o IACC. Você vai ver que fica bem mais simples, você só tem que descrever a gramática e tal, e ele gera tudo isso aí, ok? E a parte de novo de recuperação de erros, né? Vamos ver, gente. Olha, aqui a gente já viu essa situação semelhante lá no LL1, certo? Isso daí é uma visão, isso é uma representação, né? A gente bota essa representação das estruturas de dados, né? E das ações que o analisador sintático, no caso, todos esses da família LR, né? Vai executar, ok? Lá no LL1, a gente viu que tinha pilha, né? Onde é que estava essa pilha? Essa pilha, ela estava aqui, ó. Né? Em que aqui é o topo da pilha e aqui é a base da pilha, né? Então a pilha, em vez de estar na vertical, né, está na horizontal. Perfeito? Novamente nós vamos ter a cadeia de entrada do mesmo jeito, ó, que ela é representada lá no LL1. Também sendo analisada da esquerda para a direita. Lembre que é LR, né? Então o left de esquerda para a direita. Ok? Nós vamos ter aqui do lado as ações, certo? E o processo todo vai ser finalizado com sucesso se eu conseguir gerar os passos inversos de uma derivação mais à direita e o que sobrar na pilha for apenas o símbolo inicial. Tudo bem? Essa pilha
como é que era a pilha lá no LL1? A pilha no LL1, eu ia carregando aqui, né, da entrada. Ok? Opa, não, desculpe. Espera aí. Eu partia do símbolo inicial, né? Via a entrada, ia fazendo derivações aqui, que essas derivações eu botava na ordem inversa aqui na pilha e ia casando, né? Ó. Eu casava o que estava no topo da pilha com a entrada. Com isso eu ia tentando diminuir tanto a pilha quanto a entrada, né? Se eu chegasse um momento que, com aplicando as derivações, eu tinha casado toda a entrada e estava lá também com pilha vazia, eu tinha o estado correto, né? Aqui vai ser uma pequena diferença. Você não vai casar, você vai carregar da entrada para a pilha, ok? E quando a pilha estiver em determinada situação, você vai reduzindo o topo da pilha. E essas reduções, elas vão ocorrer na ordem inversa lá da derivação mais à direita, até tentar chegar ao símbolo inicial. O que a gente vai ver é que somente analisar o topo e a entrada, ok? Não é suficiente para esse algoritmo funcionar. Como assim, professor? Não, não é. A pilha, ela vai ser agora aumentada. Como assim? A pilha no LL1, o que é que tinha na pilha do LL1? Só tinha, como é que diz? Símbolos da gramática, né? Mas aqui, essa pilha do LR1, além do símbolo da gramática, ela vai ter entre cada símbolo um número. E esse número vai indicar o estado de um autômato. Ok? Olha aí. Então, além dessa tabela aqui, a análise LR1 ela vai estar rodando um autômato do lado. E onde é que eu sei o estado atual do autômato? Vai estar codificado na pilha. Ok? E com esse estado atual do autômato é que eu vou ter mais informação para poder tomar minha decisão. Então, você bota mais uma estrutura aí para controlar, né? Além da pilha, o autômato. Por isso ele é mais poderoso. Certo? Mas aqui, continuando aqui, quais são as duas operações possíveis? Né? Lá no LL1 a gente chamava casamento, né? E eu não me lembro. Gera. Casa gera, né? Esse gera, mas casamento expande, alguma coisa desse tipo, né? Porque eu tava lá, ó, o símbolo na pilha, no terminal, eu expandia, colocava na pilha o lado direito, né, da regra, ao contrário, né? E o casamento é quando o topo da pilha e o topo da entrada estavam iguais, eu consumia, né? Ok. Qual é, nos algoritmos, agora LR, quais são as operações? Uma operação vai ser carregar, que vai pegar um terminal do topo da entrada e colocar no topo da pilha. No inglês é o shift, que é simplesmente pegar algo daqui e dar um shift para cá. Tudo bem? E a reduz. O reduz, do inglês, reduz uma cadeia alfa no topo da pilha. Então, eu vou ter em algum momento aqui a pilha no topo vai ter alfa, sendo que existe na gramática a regra elevada a alfa, ok? Eu vou retirar alfa e vou colocar o A, certo? E vou fazer as mudanças no estado do autômato, ok? Então essas são as duas operações possíveis. Então eu analiso a pilha, dependendo do algoritmo LR, se for eu analiso a entrada
eu vejo o estado do autômato. São 3 informações que eu vou pegar, né? A pilha, o estado do autômato e a entrada. E usando essas 3 informações eu decido se carrega ou reduz. Ok? Só pode fazer uma dessas cores, não pode fazer as duas. Então já fica claro que se meu algoritmo construir, como nós vamos mostrar aqui, todas as estruturas LR e usando essas 3 informações, autômato, estado do autômato, topo da pilha e entrada, chegar a uma situação que eu fico na dúvida entre carregar e reduzir, essa gramática não é LR1. Ok? Tudo bem? Mas isso a gente vai voltar a ver isso aí mais na frente, né? As gramáticas são, como eu tenho que chegar num suposto símbolo inicial, e nem toda gramática, por exemplo, essa minha gramática aqui, eu subentendo que expressão é um símbolo inicial, mas não fica muito claro, né? Então eu vou adicionar um novo símbolo inicial com única produção para deixar claro de onde é que eu começo. Então lá naquela gramática eu faria um start igual a S. Ah, mas eu tinha usado soma lá, né? Eu chamo a linha igual a E. Opa, igual a E. E deixaria a outra gramática igual. E digo que o símbolo inicial é linha. Opa. Ok? Então com isso daí eu teria a mudança necessária para começar a tratar o algoritmo, né, a gramática com o algoritmo LR1. Ok? Indo adiante, vamos ver aqui um exemplo. Novamente, pessoal, esse exemplo ele deixa muita coisa em aberto, certo? Mas nós vamos ver o funcionamento. Nós temos que decidir como é que é? Nós vamos decidir meio que consultando um oráculo, por assim dizer. Mas depois essa explicação vai ficar mais clara. Olha só. Olha essa gramática aí. Ó. Essa gramática, eu defini o inicial, né? E essa gramática tem as seguintes regras. S, né? E S epsilon. São 3 regras da gramática. Como é que eu faço uma análise ascendente dessa gramática? Aí, para começar, está aqui a pilha, no lado esquerdo, a entrada e a ação. A pilha eu inicializo com o símbolo cifrão, né? Ó. Tudo bem? A entrada, eu estou considerando essa entrada simples aqui, abro e fecho parênteses, coloco aí, e para marcar eu coloco o cifrão aqui representando end of file, certo? Eu vou fazer as ações sem nem explicar por que elas estão ocorrendo, certo? Só para a gente mostrar a mecânica dele, né? Depois nós vamos... A pilha aqui, gente, ela ainda não está com o estado dos autômatos. Depois nós vamos... como é que diz? Estender essa pilha para representar os estados do autômato. Mas por enquanto, olha só. Primeira coisa que eu faço. Uma operação de carrega. Aí eu pego essa entrada e coloco na pilha. Beleza, eu tenho um abre parênteses. Eu vou eventualmente querer percorrer o caminho dessas regras aqui de cima para chegar no símbolo inicial S'. Olha, já tem um abre parênteses. De alguma forma, eu vou ter que fechar esse parênteses, eu vou ter que chegar nessa regra aqui, né? Para poder vir para cá, da cá e da cá, né? Ok? Aí o que é que eu faço? Olha, tem um abre parênteses. Eu vou fazer surgir um S. Porque eu sei que tem um S aqui. Como é que eu faço surgir um S? Olha,
eu vou pegar a cadeia vazia e reduzir para S. Aqui você supõe que existe uma cadeia vazia aqui. Então eu reduzo para S. Eu tiro o lado direito, que é isso aqui, né? A vazia, e coloco o lado esquerdo. Surge então aqui o S. Para continuar construindo aquele lado direito ali, o que é que eu faço agora? Carrego o fecha parênteses. Tá quase lá. Para poder virar apenas um S, eu vou ter que fazer uma redução de novo. A partir do epsilon. Pronto, transformei agora em algo que lembra o lado direito daquela regra ali. Aí eu vou agora fazer uma redução por essa outra regra aqui. Ó. Então eu tiro da pilha isso aqui e coloco o lado esquerdo. S. E por último eu reduzo S para S'. Então eu tiro da pilha isso aqui e coloco o lado direito. Ok? Então veja, a redução é retirar algo do topo da pilha que pertence a um lado direito de uma produção. Por exemplo, nesse momento, nesse passo 6 aqui, o que é que está no topo da pilha? Isso aqui. Corresponde a um lado direito de uma produção? Corresponde. Então posso remover. Agora tem um problema. Qual é o problema? Olha, teve situações em que se eu ler apenas o topo da pilha e a entrada, eu não consigo resolver não. Quer dizer, se eu ler apenas o topo da pilha, eu não consigo decidir. Olha, qual foi uma situação aí em que eu tinha o topo da pilha de uma maneira e eu tomei duas ações diferentes? A gente consegue ver fácil isso aí. Ó. Se você prestar atenção, lá na situação do passo 3, certo? No passo 3, o que é que eu tenho no topo da pilha? Opa. S. E no passo 5, o que é que eu tenho no topo da pilha? S. E no passo 6, o que é que eu tenho no topo da pilha? S. Né? Ah, professor, mas no 3 a entrada ajudou. A entrada ajudou. Porque tinha lá um fecha parênteses. Mas no passo 5 e 6, vendo só o topo da pilha e a entrada, eu não tinha como tomar a decisão correta. Se no passo 5, se eu reduzisse S para S' log, ia ficar uma coisa desse tipo que não tinha para onde eu correr. Tá vendo? Então, somente entrando, olhando o topo da pilha e a entrada, não dá como eu tomar a decisão correta. Eu tomei a decisão correta porque fiz aqui por tentativa e erro, né? Mas ó, se a gente fosse fazer agora, pegar isso daí, certo? Aceitou porque ficou o final, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a derivação mais direita? S' vira S. S tem que virar isso aqui para poder aparecer o parênteses. Mais à direita, eu pego esse último S e eu vou deixar o epsilon aqui explícito, mas você entende que é vazio. E mais à direita. Ok? Olha só. Indo nesse sentido aqui, ó. S', S'. S, S. Né? Aí, essa daqui, né, ó. Essa daqui, ó.
essa forma sentencial, essa forma sentencial, né? E assim sucessivamente. Agora você nota que a partir daqui, ó, se eu juntar o topo da pilha com a entrada, é que vai me dar isso aqui. Mas não deixa de ocorrer. Então, eu estou fazendo aqui, são os passos inversos da derivação mais direita. Ok? Mas essa é a mecânica inicial. Nós ainda estamos em dúvida justamente aqui. Eu estou em duas situações versus o topo da pilha. A entrada é a mesma. Eu tomo duas situações diferentes. Quem vai me ajudar nisso aí? Né? Vamos adiante. Outro exemplo. Olha esse exemplo aí. É uma gramáticazinha simplificada da expressão. Para ele não ficar fazendo expressão, termo, né? Aí vai gerar a sequência de somas, né? Um número mais um número mais um número mais um número. Somente para... como é que diz? Ficar mais simples, né, de tratar. Porque podia botar o fator tudo, mas a gente vai ver que vai ficar um pouco... Não difícil, só mesmo longo, né? Quando a gente for tratar essa gramática maior. Opa! Permitir o Samuel entrar. Certo? Olha aí, gente. Vamos ver essa gramática simples. Simplesmente gera as cadeias de soma, né? Pegando a cadeiazinha N mais N. Como é que a gente faz? Né? Aí, novamente, configurando a tabela, né? Que essa tabela é uma representação da execução do algoritmo, né? Dos algoritmos ascendentes, ok? Novamente, vamos lá, passo a passo. A pilha iniciada vazia, a entrada está aqui. Qual a ação que eu faço? Carregar. Carregar significa pegar o começo da entrada, colocar para a pilha, no topo da pilha, certo? Tem um N lá e um mais, né? Lembrando novamente, a gramática ela é destrinchada, né? Dessa forma, ok? Eu pego e reduzo N para E. O que significa reduzir N para E? Apago lá o que está N, que é o lado direito, e carrego o lado esquerdo. Carreguei aqui o E. Certo? O E e o mais, o que é que eu faço? Carrego. Simplesmente coloquei no topo da pilha parte da entrada. Né? O mais e o N, o que é que eu faço? Também carrego. Aí você nota que na pilha eu tenho algo agora que parece um lado direito de uma produção. Parece. Aí o que é que eu posso fazer? Reduzir. Reduzir por quem? Pela mesma regra. Aí apago isso aqui, que é o lado direito, e coloco o lado esquerdo, que é E. Né? O E solitário também é o lado direito de uma produção. O que é que eu faço? Apago o lado direito da produção e deixo o símbolo do lado esquerdo. Cheguei a uma situação em que o que está na pilha é o símbolo inicial, o que está na entrada é vazio. O que é que eu faço? Aceito a sentença como parte da gramática. Ok? Aí, gente, vamos fazer de novo aqui a derivação mais direita. Só olhando para a gramática. É linha, né? Vira E. Aqui não tem muita graça, né?
E vira E mais N. Porque só tem um símbolo terminal, não terminal por vez, né? N mais N. Mas se você for ver, né? O E' está lá no começo. Eu vou passar por um E. Eu vou passar por um E mais N até chegar ao final. Lembrando, ó, que em vários momentos, ó, se eu for juntando, só observando aqui, ó, o topo da pilha com a entrada, eu vou estar meio que num lado direito de uma produção, né? E aqui eu chego da entrada que é o final. Então, eu estou fazendo de alguma forma um processo que me dá os passos reversos de uma derivação mais à direita. Mas, novamente, estamos tendo aqui algumas coisas de, como é que diz? Algumas decisões tomadas sem explicação. Né? Como? Vamos ver aqui uma situação. Carrega. Olha. Onde é que eu teria ambiguidade aqui? Tem dois momentos em que o E está no topo da pilha, né? Mas aí não teria tanta dúvida. Por quê? Porque a entrada está diferente. Então você poderia argumentar que a entrada guiaria esse processo, né? Pois aqui eu tenho um E e tenho um mais, né? E o e vazio. Não é? Essa aqui eu acho que não ficou tão... Mas na anterior, você viu que tinha um momento de dúvida, né? Aqui na anterior eu tinha S. Em dois momentos aqui, né? A entrada... Não, aqui. Nesses dois momentos, 5 e 6. A entrada... A mesma coisa, S no topo, eu escolhi diferente, né? Mas mesmo assim, tudo bem. Aqui eu teria que... A entrada talvez pudesse me dar uma dica aí de como fazer isso daí, né? Ok? Mas deixa claro que a gente tem que ter um método aí que nos ajude. Esse método vai ser novamente uma tabela. Mas lembrando, agora eu não vou passar só o topo da pilha e a entrada. Eu vou passar um estado de um autômato que nós vamos ter que construir. Certo? Agora a questão é, como é que nós vamos construir esse autômato? Voltando aqui para esse caso aqui, gente, olha só. Vou apagar aqui. Eu estou aqui na situação. S no topo, mesma entrada. O que observando me fez decidir entre essa ou essa? Foi o resto da pilha. Eu vi que no passo 5, no resto da pilha, ainda tem, abre parênteses, S, fecha parênteses. No outro caso não tinha nada. Então, me permitiu tomar a decisão. Ok? Então é isso aí que eu vou ter que ver. Eu vou de alguma forma analisar mais do que o topo da pilha. Certo? Mas, professor, um problema enorme. Se toda decisão tu tivesse que vasculhar toda a pilha, meio que tu não está resolvendo o problema, né? Beleza, então eu vou colocar antes de cada númerozinho aqui, certo? Ou antes de cada símbolo, eu vou colocar alguma coisa que me dê para entender onde já está, né? Onde já está, não. O que é que tem no resto da pilha? Eu tenho que marcar, certo? As posições no lado direito para poder saber depois se tem algo mais na pilha que me indica fazer uma redução ou outra. Para fazer essa marcação, eu vou usar o conceito de item, ok? Mas dado esses dois exemplos, vamos só aqui, ó, contextualizar um pouco aqui, né? Um analisador ascendente
pode carregar os símbolos de entrada para a pilha até determinar que ação executar. Você nota que ele carrega, né? Ó, carrega, ele pode ir carregando até saber o que fazer. Ao mesmo tempo, ele pode precisar de outros elementos que já estão na pilha, além do topo, para determinar a ação a ser executada. Aqui você viu que para determinar qual ação, ele tinha que ver outros elementos que estavam na pilha. Só olhando a pilha e a entrada ele não ia conseguir. Certo? Então nós vamos de alguma forma habilitar verificações à frente da pilha. E como é que eu vou verificar o resto da situação da pilha? Eu vou ter um autômato de itens. E esse item a gente vai ver o que é. Mas quando você vê o formato do item, tu vai ver que ele meio que diz o que é que já pode estar na pilha ou não. Ok? As verificações na pilha não eliminam a necessidade de analisar a entrada. Certo? Para o algoritmo mais simples, a entrada ela não é analisada, que é o LR0. A gente vai ver que analisando a entrada é mais informação, né? A forma em que essa verificação do que está na entrada é feita é que diferencia vai ficar errado. Né? Já está aí. Diferencia o poder e a complexidade dos algoritmos ascendentes. Certo? Então todos eles vão trabalhar muito na pilha e vão ter esse autômato para ajudar a descrever a situação da pilha. O que diferencia é o quão da entrada, além da pilha, eles e como, né, eles analisam. Tudo bem? Passando adiante, ó, só os conceitos aqui, os nomes, né? Um analisador carrega, reduz, shift reduz, acompanha uma derivação à direita, mais à direita. Isso eu já estou dizendo desde o começo. Mas os passos ocorrem na ordem inversa. A gente viu isso aí, né? Eu já mostrei lá nos dois exemplos. Olha só. O que é que eu chamo forma sentencial à direita? É uma cadeia intermediária de terminais e não terminais na derivação. Olha aqui. O que aqui é uma forma sentencial à direita? Isso aqui. Isso daqui, ó. Isso daqui é uma forma sentencial mais à direita. Até a própria aqui é, mas quem dá o nome mais de sentença, né? Então, essa aqui são as formas sentenciais mais à direita. Nesse outro caso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Ok? Então, ó. Cadeia intermediária de terminais e não terminais. Certo? Quando já tem tudo formadinho, a gente já chama mais de sentença. Mas, em teoria, você podia dizer também que é uma forma sentencial. Né? Mas já são tudo terminal, então virou a sentença, né? Ok? O que é prefixo viável? Uma porção da forma sentencial à direita que está na pilha em um dado momento da derivação. Quais são os prefixos viáveis aqui? É uma porção, como é que é? Ele usa o termo porção, né? É uma parte do que é uma forma sentencial que está na pilha em determinado momento. Eu sei que nesse caso aqui, E mais N é uma forma sentencial. Isso daqui é um prefixo viável. É uma porção completa de uma forma sentencial. Mas isso aqui também é. Isso aqui também é, né? Ok? Isso aqui também é uma porção completa. O N já seria, você pode dizer o N também, mas o N já seria uma porção da sentença, né? Ok? Mas pode considerar também uma porção. Então é o que está na pilha que você vai ver que pode fazer parte de uma forma sentencial, né? Ok?
O gancho, aí o gancho é a cadeia de símbolos no topo da pilha que casa com o lado direito de uma produção, mais a posição na forma sentencial à direita, onde ocorre mais a produção por redução. Como assim, professor? É muita coisa, né? São 3 informações. Ó, aqui. E mais N no passo 5 é uma forma sentencial, ou, desculpe, é um lado direito, é, certo? Então, isso daqui, essa regra, e o que mais? A posição onde? E a posição? A posição é a posição 0, porque trata toda a forma sentencial. Então, se eu botar 0, né? 0, o que mais? Cadeia de símbolos. E mais N. E a regra é igual a E mais N. Isso aqui é um gancho. Não sei porque traduzir como gancho. Eu prefiro no inglês handle. Certo? Deixa eu ver aqui nesse outro exemplo aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. É que essas gramáticas são muito simples. Mas isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse S aqui, nessa forma, isso é uma forma sentencial, né? Eu vou chamar de posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Se eu botar 3, S, tudo bem? E não, peraí. Não é o S. É o que está no topo da pilha. Se eu botar 3, Epsilon, S tracinho E, certo? Porque vai ficar aqui nessa posição, né? Isso é um handle. Então, é o que está no topo da pilha, que é lado direito de uma produção, certo? E que faz parte de uma forma sentencial da derivação, que é justamente o que eu vou retirar da pilha e colocar o símbolo, tentando se aproximar ao símbolo inicial. É um conceito um pouco difícil de ver. Esses exemplos que o livro coloca não é bom, mas sempre você tem que ver que é o seguinte: a tarefa principal do analisador carrega e reduz é justamente achar o handle seguinte. Porque o handle é que vai permitir realizar as reduções. E as reduções é que vão lhe aproximando do símbolo inicial da gramática. Ok? Então eu vou carregando entrada na pilha até formar um handle, um gancho, que vai dar para reduzir para um símbolo que vai me aproximando do símbolo inicial da gramática. Na expectativa de quando eu chegar nesse símbolo, eu já tenha consumido toda a entrada e aí vai me dar o estado de aceitação. Ok? Mas, novamente, eu já vi que para decidir entre várias reduções possíveis, né? Aqui no caso, gente, nesse exemplo aqui, nesse momento 5 e 6, eu tenho duas dúvidas, né? Não sei nem tanto. Mas aqui no exemplo 5, eu posso escolher como handle somente o S, né, que tem S.ep. Opa, não. S'.S. Isso é uma possibilidade. E eu posso escolher como handle não é assim mesmo, né? Cada um numa posição diferente, né? Um estaria aqui na posição 1, 0, 1,
0, 1, 2, 3, né? E o outro estaria na posição 0. Ok? Para fazer essa escolha, eu tenho que ver o resto da pilha. Para poder ver o resto da pilha, eu tenho que saber mais ou menos onde é que essa pilha está nas possíveis derivações de um lado direito das regras, né? Para poder controlar isso, gente, eu vou utilizar o quê? Um item. Que já começamos a falar da análise sintática LR0. Ok? Um item LR0 de uma gramática livre de contexto é uma escolha de produção, é uma regra, com um ponto, uma posição identificada em seu lado direito. Como assim, professor? Se eu tenho uma regra A levando a alfa, sendo que alfa é formado pelos itens beta e gama, A levando a beta ponto gama é um item LR0. Ah, professor, isso aqui também é um item? É. Isso aqui também é um item. Se o beta e gama puderem ser destrinchados, também vão ser. Ok? Então, eu vou ter, para essas gramáticas de exemplo, os seguintes itens, né? Ó. O pontinho aqui, né? Para toda regra, ó, essa regra aqui, como ela vai gerar, ó, aquela regra simples levou 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens, né? Ok? Mas você nota que para qual o significado desse pontinho? Esse pontinho, de alguma forma, vai poder me mostrar o quanto do lado direito da regra já está na pilha. Se eu chegar nessa situação aqui, ó, eu sei que tudo isso aqui já estaria na pilha, então eu escolhi essa redação. Mas se eu estiver nessa situação aqui, eu sei que o que tem na pilha é o vazio, então eu escolheria a outra redução. Tá entendendo? Então esse pontinho, de alguma forma, ele vai me permitir, vendo, controlando a posição dele, o que é que já tem na pilha das possíveis regras. Da mesma forma, aqui do lado, né, ó, o pontinho ele vai percorrendo, né? O problema dessa abordagem é que, para fazer manualmente, começa a ficar impraticável. Você nota a quantidade de itens que foram gerados para essa gramática simples. Se fosse aquela gramática da expressão, gente, cada regrazinha daquela, por exemplo, a expressão igual a expressão soma termo, ia gerar o item assim, ia gerar o item assim, opa, né? Ia gerar o item assim, ia gerar o item assim. Ia também gerar o item assim, porque tem a outra regra, né? E o item assim. 6. Termo também ia gerar mais 6, né? Fator ia gerar 1, 2, 3, 4. Rapaz, fator ia gerar um bocado. Porque eu ia ter que botar. Olha só. Fator, como é que é lá fator naquela gramática? Fator ia gerar isso aqui. Pontinho ID. Fator ia gerar ID, pontinho. Fator ia gerar número. Fator ia gerar, né? Para cada um. Só que fator também ia gerar pontinho aqui. Fator também ia gerar aqui. Fator ia gerar aqui. E fator ia gerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 6 de cada um daqueles. E ainda do soma e do multiplicação tá para mais de 20, quase 30 itens, né? Para aquela gramática simples. Então realmente é um processo que
implora por mecanização, né? Mas nós vamos ter que entender esse processo mesmo, né? Ok? Então, o item registra um passo intermediário no reconhecimento de um lado direito de uma escolha. Olhando para esse item, eu vou ter que dizer, olha, o que é que já tem desse lado direito na pilha para me permitir escolher qual redução eu faço. Ok? Beleza, eu vou codificar esse itens e o carregamento de símbolos na pilha baseado nesses itens usando um autômato. Ok? Então, o autômato ele vai controlar as opções de redução. Porque esse autômato, pelo estado dele, eu vou estar sabendo qual item eu estou, e sabendo em qual item estou, eu já sei o que é que tem na pilha de cada lado direito. Porque o pontinho marca lá. E sabendo o que já tem na pilha, eu consigo tomar a decisão de qual redução fazer. Ok? Aí, ó, os itens LR0 podem ser utilizados como estados de um autômato finito que mantém as informações sobre a pilha de análise sintática e o progresso do análise shift-reduce, que é uma análise mais à direita inversa. Ok? Como é que eu construo esse autômato? Nós vamos usar o que a gente já viu, que é construir um NFA e desse NFA fazer a aplicação de fecho no estado inicial, as transições e fecho no resultado das transições, até não criar mais estados, que é a famosa construção de subconjuntos. Certo? Mas a questão é, como é que eu chego no NFA? Eu tenho que ter o NFA, né? Para poder chegar no DFA. Ok? Vamos só, olha só. São essas regras. Isso aí é como se fosse o estado do autômato. Ok? Então eu vou chamando aí A, alfa, gama, para representar de uma maneira bem generalista. Ok? Então considere que a azão, tudo bem? Azão deriva alfa e gama. E gama inicializa com x, em que x pode ser terminal ou não terminal. Tal que a alfa ponto x, esse ponto aqui não faz parte do item, né, gente? É só o primeiro ponto. Então, partindo de um item nesse formato aqui, existe uma transição para esse item. Essa transição em quem? Em processar x. Tudo bem? Como assim, professor? Imagine essa regra. Não tem essa regra na gramática? S igual deixa eu botar outra cor para não ficar tudo preto, né? Vermelhozinho. S igual. Esse alfa pode ser epsilon. Pode ser. Eu não disse aqui que alfa não podia ser alfa, pode ser qualquer coisa. Ponto. Abre parênteses, que eu vou chamar de x. E esse n aqui eu vou dizer que é todo o resto. Para abre parênteses, existe uma transição para S. Alfa continua lá sendo epsilon. Abre parênteses, que é o x, né? Fecha S. L. Só para deixar mais claro ainda, tirar esse epsilon, significa isso aqui. Opa. Vocês subentendem que tem um epsilon, qual é o epsilon? Isso aqui. Então existe uma transição de um estado que eu não tratei o parênteses, né?
eu trato parênteses e eu vou para o estado inicial, ou para o estado em que avança a posição. Isso seria o equivalente a carregar o parênteses na pilha. Então eu sei que se o meu autômato estiver nesse estado aqui, é que um parênteses foi carregado na pilha. Entendeu? Eu sei que foi um parênteses carregado na pilha. Eu posso ter outras coisas depois, mas se passou por esse estado, é que o parênteses foi carregado na pilha. Agora tem um problema. Certo? Nessa situação aqui, vamos trocar aqui de posição. Vamos botar aqui. Continuar construindo, né? Esse. O meu alfa agora é parênteses. Ponto. O meu x vai ser o S. E o meu N com a perna puxada vai ser isso aqui. Ah, professor, muito simples. S. Mantém o parênteses. Ponto. Morreu. Existe essa transição. Tudo bem. Essa posição, o x aqui é S, né? Mas o problema é que S é um não terminal. Enquanto no caso do parênteses, essa transição poderia representar o carregamento do parênteses na pilha, aqui eu não posso fazer isso, porque o não terminal não aparece na entrada. Como é que o não terminal aparece na entrada? Significa que teve uma redução de um conteúdo anterior na pilha para esse não terminal. Então, eu vou dizer que aqui, para estar nesse estado inicial, ao mesmo tempo teve um estado ao mesmo tempo teve um estado em que isso aqui foi tratado. E também, qual a outra regra é? Isso aqui foi tratado. Opa. Ou seja, eu consumi da entrada ou a string vazia, ou retirei isso aqui tudo de alguma outra forma antes, para que eu pudesse consumir o S, que foi o resultado das reduções anteriores. Certo? Então, aquele primeiro caso, se x for terminal, carregar x da entrada para o topo da pilha. Agora, se x for não terminal, ele só pode aparecer por uma redução. Logo, para x, no caso aqui S, levando a beta, quais são os betas possíveis? Esse aqui ou esse aqui. Deve ser reconhecido simultaneamente com a transição acima, uma transição epsilon para tudo começando aqui no começo. Ok? Eu tenho então que essa transição epsilon, ela me ajuda a representar reduções que tem que ter ocorrido para que eu possa tratar um não terminal. Certo? Então, quando é um terminal, eu simplesmente tenho um carregamento, não tenho que ter transição epsilon, mas quando eu vou mudar de um item para um outro item que representa o tratamento de um não terminal, eu tenho que ligar as transições epsilon para dizer, olha, além desse tratamento não terminal, eu tenho que ter tratado essas reduções aqui. Ok? Então, isso daí me gera o autômato de itens LR0. Ok? Agora vem a batalha. Qual é a batalha? Vamos construir o autômato de itens desses caras. Vamos fazer primeiro pelo menos do primeiro. Vou fazer do primeiro. Aí o outro vocês acreditam que dá certo, ok? Vamos lá. Vamos. Aqui vai ficar meio apertado. Deixa eu pegar e fazer o seguinte. Vamos aqui para outro espaço. Em branco, totalmente em branco. Tá aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Qual é o estado inicial?
certo? O estado inicial, gente, vai ser esse cara aqui, ó. Opa, fazer menor para caber. Esse é o estado inicial. É o estado que quem está do lado direito ou lado esquerdo é o símbolo inicial da gramática. Certo? Vamos ver aquela regra. Olhe, eu vou poder ter isso aqui. Eu tá menor. Processando um S, eu chego nessa situação. Tudo bem? Tudo bem, professor. Mas eu vou ter que transições epsilon. Eu vou ter que ver o S, todas as regras em que S está do lado esquerdo. Quais são essas regras? Essa aqui e essa aqui. Ok? Mas eu só vou pegar aquelas que a posição marcada é a primeira. Então eu vou ter epsilon S para cá. Tudo bem? E eu vou ter epsilon S indo para pronto. Ok? Certo. Bem, esse cenário aqui, gente, não tem mais muito o que fazer. Ah, ele é um estado final. Não, não é um estado final, porque esse autômato, quem determina a aceitação é aquela tabela que a gente está construindo. Certo? Ele não é o estado final. Mas não tem como prosseguir, porque aqui o epsilon, eu não tenho como ter uma regra epsilon derivando alguma coisa. Certo? E eu não posso ficar processando o epsilon. Meu autômato, lembrando que lá no NFA não tem problema ter uma transição em epsilon em si mesmo. Mas aqui é um processo de análise. Eu não posso ficar o parser lendo nada. Então aqui acabou. Não tem o que prosseguir. Agora aqui. Aqui ele vai poder prosseguir assim, ó. Abre parênteses, né? Ele vai para onde? Avança o pontinho, ó, em uma posição. Ok? Vai ter transição em epsilon saindo desse cara? Não. Porque o que foi processado foi uma marca. Tudo bem? Agora, esse cara aqui, ele vai ter que ter uma transição em S. Em que eu avanço a posição, né? Agora tem um problema. Ele vai ter que ter uma transição em epsilon para todos os itens em que o S, que é o não terminal que ele está tratando, está do lado direito, do lado esquerdo, e a posição está no começo do lado direito. Quais são esses itens? Esse aqui. E esse aqui. Tudo bem? Beleza, começou, voltou para outros cantos. Vamos continuar desse aqui. Do mar direito aqui. Esse cara vai tratar, fecha parênteses. Tudo bem? Se vai tratar o fecha parênteses, ele vai fazer isso aqui. Onde é que ficou o S aqui, né? Ó, o ponto. Ele tem transição epsilon? Não, porque o parênteses é terminal, né? E esse cara em S vai ficar finalmente aqui, né?
Mas o problema é que ele tratou S, então ele tem que ir isso aqui e eita. É isso aí. Aqui chegou no ponto final, não tem mais o que fazer. Aqui no ponto final também não tem mais o que fazer. Aqui no ponto final não tem mais o que fazer. O que é que nós temos que fazer em seguida? Nós temos que transformar isso num DFA. Construção de subconjuntos. Vamos considerar isso aqui o estado inicial. O fecho dele. O fecho dele. Vou botar aqui embaixo, certo, gente? Ó. Eu vou unindo todo mundo né? Deixa eu botar um pouquinho menor para ver se cabe mais aqui. Todo mundo que é o fecho dele lá. Todo mundo que saindo dele através de transições. Isso, pronto, agora deu certo. Perfeito. Ele é o fecho. Aí eu vou ver. Ele tem alguma transição em S? Tem. Esse cara aqui, né? Viria para esse cara. Então, esse aqui é o resultado da transição em S. O fecho dele é quem? Ele mesmo. Então, existe, se mantém essa transição aqui. Tudo bem? Qualquer um desses três itens aqui que estão no estado que eu posso chamar de estado 0. Vou chamar esse aqui de 1. Desses três itens aí, lá no original, tem algum com transição em abre parênteses? Tem. Certo? Ele vai para esse outro cara aqui, ó. Tá vendo? Ó? Abre parênteses. Vai para o problema é o seguinte. Quem é o fecho desse cara? É isso daqui. Não tem problema o item, o mesmo item em dois estados finais. Ok? E isso daqui também, né? Ó, tem essa transição, né? E essa transição. Ok? Fecha isso aqui. Isso é o meu estado 2. Continuando nesse aqui. Tem alguma transição para fecha parênteses? Do estado 0? Não. Então não preciso fazer a construção subconjunto. Nesse cara aqui, o estado 1, tem alguma transição para S, abre ou fecha parênteses? Não. Construção subconjuntos não prossegue dali. Ok? Do estado 2, gente, tem alguma transição desses caras para, vamos começar em abre parênteses, esse mesmo item aqui, ó, teria uma transição para esse cara aqui de cima, né? Só que já faz parte, certo? Então e o fecho desse cara aqui de cima é o próprio 2. Então eu posso colocar abre parênteses. Ok? Entretanto, tem uma transição nele por S, né? Ó, tem essa aqui que é por S. Né? Então ele vai por S
para esse cara. Mas a gente já fecha, não. Nós temos que ver quem é o feixe desse cara. O feixe desse cara, ele só tem a transição em fecha parênteses, né? Então o feixe desse cara é ele mesmo. Eu vou chamar de estado 0, 1, 2, 3. Ok? A questão é, ele vai para onde agora? Ele só tem uma opção, ele não tem nenhuma transição em S, né? O original, ele só tem em fecha parênteses. Então, ele vai ter que ir para esse cara aqui, ó. S. Em quem? Em fecha parênteses. Mas nós temos que ver o fecho desse cara aqui agora. Quem vai ser o fecho dele? Ele e ele, né? Ó. Ele e ele. Então vamos colocar esse ponto. E qual é o outro? Esse ponto. Criei mais um estado, que eu vou chamar de estado 4. Desses caras aqui que estão no estado 4, ele pode tratar o S. Lá do começo, né? Se ele tratar o S, ele vai para uma situação. Essa situação. Certo? Só que essa situação, gente, o ponto no final não trata mais ninguém. E o fecho, como ele não tem transição saindo, é ele mesmo. Então vira o estado 5. Agora, se esse cara aqui no 4, alguém pode pegar o abre parênteses. Se pegar o abre parênteses, vai vir para esse estado aqui. E o fecho desse estado aqui, começa aqui. Já é esse cara aqui, ó. Eu já defini. É o mesmo, porque o fecho do cara com ponto bem aqui, que é o fecho desse aqui, inclui o epsilon, inclui o ponto no começo. O epsilon e o ponto no começo. Ok? Então eu consegui reduzir, e esse autômato é o autômato de itens LR0. Ok? Voltando lá para o slide, dá para fazer a mesma coisa com epsilon, ou com E, né? Você vê que não é um processo impossível, né? Ele é um processo muito mais trabalhoso do que difícil. Você seguir nas regras, consegue prosseguir, né? Foi gerado isso aqui. Eu acho que está igual lá com o que eu fiz. 0 a 5. Deixa eu ver aqui. 0 a 5 está igual. Posso ter errado alguma coisa, mas acho que o sentimento que é o importa, né? Tá correto. Ok? O outro, gente, como é que ficaria o outro? Dessa forma aí. Ok? Qualquer gramática agora você consegue fazer. Ah, professor, aquele de expressão ficaria muito grande, né? Tudo bem? Ficaria muito grande. Certo? Mas chega aí a questão dos itens. Você sabe agora construir um autômato. E esse autômato, você vendo as ações que um analisador ascendente pode fazer, você consegue meio listar quais são as possibilidades do que já pode estar na pilha. Em que posição. Certo? Nesse caso aqui, olha só. Se eu estiver de alguma forma, se eu souber que o meu autômato, minha pilha, tem
uma situação em que eu tô, digamos, deixa eu ver aqui, nessa situação aqui, ó. Processei, de alguma forma eu sei que o autômato está no estado 5. Certo? Eu sei que eu tenho que usar essa redução. Enquanto se eu tiver no estado 1, eu tenho que usar essa redução. Era essa a dúvida? Deixa eu ver lá aqui. Não sei se é. Ó, S do topo da pilha. Se eu souber qual estado que eu estou no autômato, eu consigo tomar a decisão. E o estado, ele representa justamente isso. Ó. Em ambos os casos, o pontinho seria como se fosse o topo da pilha. Aí, pô, eu estou no topo da pilha, então o que vem logo em seguida é o S. Não sei o que reduzir. Ah, mas eu sei que além do S, eu sei qual estado que eu estou num autômato que eu estou processando ao lado. Então, se eu já sei qual é o estado, eu vou saber qual é a decisão que eu uso para redução. É isso que isso aí está me. De certa forma, gente, o que o autômato representa são as possibilidades, entendeu? Então ele meio que está tratando várias possibilidades, codificando um autômato para me ajudar. Ok? Né? Eu posso classificar esses itens em itens de fecho e itens de núcleo. Certo? O que são os itens de fecho? São itens que são adicionados a um estado durante um efecho. Nesse caso aqui, o que é que eu adicionei, por exemplo, no estado 2 a partir de um efecho? Esses caras. Porque eu processei o S, veio para cá, né? Aí no fecho, eu tive que colocar esses caras. Da mesma coisa aqui, ó. Lá na construção do NFA, o que tu botou no estado do DFA, que foi por causa de uma operação de fecho, é um item de fecho. O que é o item de núcleo? Itens que geram estados alvos de transições que não são epsilon transições. Esse cara aqui é um item de núcleo. Né? Esse cara aqui é um item de núcleo. E por aí vai. Né? Os itens de núcleo determinam a forma única, o estado de suas transições. Ou seja, ele é mais importante. Porque a partir do núcleo é que eu vou escolher qual o próximo passo que eu vou, né? Ok? Beleza? Aí vamos ver agora. Nós temos agora, dado a gramática, né? Eu sei como mostrar para você a construção do autômato DFA de itens LR0. Eu sei como mostrar isso. Certo? Como é que eu vou usar aquele autômato? Olha, eu poderia representar graficamente o autômato do lado da tabela e ir marcando com um asteriscozinho o estado atual que eu estou. Mas, na verdade, uma maneira mais simples é... Como é que eu represento isso graficamente num programa? É difícil, né? Eu vou colocar na pilha os estados do autômato. Certo? Então, a pilha ela passa a conter não apenas os símbolos, mas também o número de estado. Tudo bem? No início, o estado inicial, 0, é colocado na pilha. Se eu carrego a marca N e vou para o estado 2 do meu autômato, eu coloco N e 2. E a cadeia fica menor de N, né? Se eu não me engano aqui, ó, processei N, fui pro... aqui tá com errozinho, né? O pontinho é para estar aqui. Processei N, fui pro estado 2. Aí o que é que eu faço na pilha? Processei N, fui pro estado 2. Ah, se eu for processar mais agora, certo? Aí não dá.
né? Se eu fosse querer processar o mais, eu teria que ter processado o E. Então, isso daí vai meio que representando minha situação. Ok? Vamos aqui adiante. O algoritmo escolhe uma ação com base no estado corrente que está no topo da pilha. Aí a entrada, ele ainda é o LR0, ele não vai ver a entrada. Então, eu estou colocando agora duas informações, do topo da pilha e o estado, para tomar minha decisão. O estado me representa aonde eu estou na derivação e pode me dar uma dica do que tem na pilha além do topo. Ok? Aí me permite tomar a decisão. Mas nesse nível ainda não vamos usar ainda a entrada. Ok? Aí vamos ver como é que é o algoritmo. Né? Seja... ele podia mostrar logo um exemplo, mas o que a gente vai ver é que essas gramáticas que ele está usando não dão certo. O exemplo que ele usa para construir os itens não dá certo. Mas a gente vai ver porque é que não dá certo, ok? Olha só. Seja o estado S no topo da pilha. As ações são as seguintes. Se o estado S, estado de quem? Do autômato. O que é que tem dentro desse estado? Itens LR0. Contiver um item na forma A, alfa.x beta, em que o x é um terminal, então a ação é carregar. Pronto. É um abre parênteses, é um mais, é um N. Eu simplesmente carrego na pilha a entrada. Mas o que é que eu vou botar lá na pilha? Eu vou colocar a entrada e vou colocar o estado do autômato que passou a ser depois do carregamento. Então aqui, ó, se eu estou no estado 1, o x é mais, carreguei o mais na pilha, eu boto o mais na pilha e depois eu boto o estado 3. Ok? Que é isso que eu estou dizendo. Se a marca for x e S contiver A alfa.x beta, então o novo estado será empilhado é o que tiver o que marcou o processamento de x. Caso contrário, erro. Então, eu coloco x e coloco o estado lá naquele autômato de itens LR1 que eu mostrei como constrói, né, o estado final. Se o estado S contiver um item completo, o que é um item completo? É um item que o pontinho está lá no final. Somente se ele tiver o completo é que a ação é reduzir. Uma redução por S' dado S, em que S' é o símbolo inicial, e se a entrada estiver vazia, vai levar a ação de aceitação. Finaliza a derivação. Caso contrário, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover todo o lado direito da produção e os estados correspondentes. Ao remover o lado direito e os estados, é como se eu estivesse dando um rollback no autômato. Eu estivesse desfazendo o caminho. Esse rollback é justamente me mostrar o que é que vai estar lá na pilha, além do topo. Certo? Então, eu retorno o DFA para o estado do qual iniciou a construção de gama. O estado atual vai conter um item dessa maneira. Porque, afinal, ele conseguiu levar a construção de gama. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu coloco A na pilha e digo que processei o A. Por que eu processei o A? Porque eu cheguei até o ponto de conseguir reduzir o gama, de onde A derivou. Tudo bem? Então, se eu chegasse aqui, nesse item aqui, eu ia voltar até o começo, que foi onde o pontinho começou a passear, né? Ó, certo? Ia colocar E na pilha e ia prosseguir o processamento, dizendo que eu processei E. Né? Ok?
Uma gramática ela é dita LR0 se as regras anteriores não forem ambíguas. Tipos de conflitos. Conflito carrega, reduz. Conflito reduz, reduz. O que é o conflito carrega, reduz? Eu tenho um estado no meu DFA de itens LR0 em que eu tenho regras nesses dois formatos. Eu já disse para vocês que a ação de redução se baseia nessa. E que a ação de carregamento se baseia nessa. Se eu tenho um estado que tem essas duas coisas, eu não sei o que fazer. Ou eu carrego ou reduzo. Ok? Aí era bom uma fatoração, né? Para resolver. Mas isso a gente vai ver depois. E o conflito reduz, reduz, eu tenho um estado que contém tanto um ponto aqui para esse alfa e para esse beta. Eu não sei qual eu reduzo. Essas gramáticas que eu apresentei têm conflito? Em LR0. LR1 vai resolver. Né? Mas em LR0 tem nos DFAs algum estado com itens no pontinho no final para duas cores. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui o pontinho final é único aqui e aqui, né? Certo? Vamos ver o primeiro conflito. O primeiro conflito é o reduz, reduz. Essa aqui não tem reduz, reduz. Essa aqui também não tem reduz, reduz, né? Ok? Não tem nenhum item, estado, que tem o pontinho no final para duas regras. Agora vamos ver o conflito carrega, reduz. Tem um pontinho final, depois do alfa, e duas opções. Ou epsilon, ou uma cor que não é epsilon, né? É o conflito carrega, reduz. Vamos ver nessa aqui. Carrega, reduz. Acho que essa não tem não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Tem alfa. Ah, é final e outra coisa. Quem é que é final aqui? Ah, aqui eu apaguei. Tem que corrigir essa figura só achar a fonte. Aqui é final. Não tem mais ninguém. E aqui é final. Também não tem mais ninguém. Ah! Final, né? Então aqui está um conflito carrega-reduz. Vamos ver aqui. Eita, essa aqui é que tem. Final, final. Não é final. Não é final. Né? Outro conflito aí carrega-reduz. Ok? Então, elas não são. Eita, professor, então a gente fez o trabalho para umas que não são, né? Beleza, é a didática que ele escolheu. Vamos fazer aqui uma gramáticazinha que é para a gramática, que é similar àquela do S, né? Mas vai gerar os parentes casados. Com um azinho no meu. Eu crio uma linha para ser o inicial. Fazendo todo aquele processo vai levar para essa situação aí. Na dúvida você faz. É um bom exercício para praticar. Aí vamos ver como é que fica para esse autômato aqui. Né, ó, vamos aumentar. Não, peraí. Opa. Já aparece LR1, né? Eu não mostrei. Mas vamos fazer o reconhecimento. Certo? E eu acho que aqui do lado dá. Só que eu vou fazer bem. Eu vou colocar aqui como se fosse a pilha. Né? A entrada. Essa entrada está muito grande, ó. Mas eu vou botar aqui. Tudo bem?
E do lado eu vou botar S para shift e R para reduzir. Sendo que minha gramática agora, eu vou chamar assim. E eu chamo de 0, 1 e 2. Se eu botar R1, é que eu estou reduzindo pela regra 1. Para caber aqui do lado, né, gente? O estado inicial é 0, que é o equivalente a esse daqui. Certo? Vamos lá. Estado inicial 0. O 0, certo? E como é que eu tomo a decisão? Ó, se o estado S contiver, se o S for o estado corrente do topo da pilha, quem é o estado corrente? 0. Certo? Ele contém algo na forma com o pontinho antes? Contém. Ele tem 3 opções aí. Ele tem um pontinho antes do Azão, do abre parênteses e do Azinho. Então tem 3 opções, né? Vamos ver o que é que eu faço. Se a marca for X, então a ação é carregar a marca para a pilha. Se o estado S contiver X terminal, então a ação é carregar a marca para a entrada. Eu tenho. Tanto o abre parênteses quanto o A são terminais. Então eu estou num estado que tem um pontinho antes de um terminal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar a entrada. Carrego a entrada. Então eu vou deixar 0. Eu carrego a entrada, que é o abre parênteses, né? E eu digo que eu fiz foi uma ação de shift. Qual é o estado final, gente? É o estado 3. E como é que ficou a entrada? Tudo bem? Aí faz a pergunta, professor, o estado 3 tem um pontinho antes de um terminal? Tem, novamente, do A para o parênteses ou do A. Qual é a ação de novo? A ação de novo vai ser 0, 3, carrego o outro. Então é uma ação shift. Vai ficar só o A, né? Mas a pergunta, se eu estou no 3 e carrego o abre parênteses, né? Para onde é que eu vou? Para o próprio 3, né? É isso aí? É isso daí. Aí você nota que é o seguinte, gente. Se eu estou no 3, é que eu estou numa situação que eu li parênteses. Então ele já está me representando uma situação. Uma situação que parênteses foram lidos. Né? E aí agora, professor? Bem, nós vamos ver o seguinte. Eu estou no estado 3. O estado 3 tem transição com, ou tem pontinhos antes de terminais? Tem, né? Então o que é que eu vou fazer de novo? Carregar. Então vai ficar 0. Aqui a cor foi shift, né? 3. Eu vou carregar alguém o A. Mas o 3 dentro do A vai para onde? Para o estado 2. E aqui fica. Pronto. Agora deu uma mudança, hein? Eu dei um shift. Mas eu estou no estado 2. Um item de núcleo. Vamos ver o que é que diz a regra? Porque não tem pontinho antes de terminal. Então não tem nenhuma opção de carregar, né? Vamos ver o que é que diz a regra. Se o estado contiver um item completo, então é reduzir. Certo? A redução equivale à aceitação. Não, beleza. Remover gama. Quem é gama aqui? Gama é A.
Para remover, opa, para ficar concluinte aqui, para remover o A, eu vou ter que remover quem? O 2, o estado 2. Então eu faço isso aqui, ó. Eu reduzi por 2. Mas o que é que fica lá agora? Certo? Eu tenho que botar o símbolo azão. Perfeito. Mas qual é o estado que fica? Certo? Eu tinha, antes de botar o azão, eu tinha ficado no estado 3. Né? Se o 3 processar o azão, ele vai para o 4. Certo? Perfeito. E como é que está a entrada? Assim. Aí eu faço a pergunta. 4, estado 4. Tem um pontinho antes no terminal? Tem. Qual é? Não importa. Importa que eu vou ter que fazer aí um shift. No que eu faço o shift, fica aqui a pilha, né? 0 A 4. O shift colocou o fecha parênteses. Tudo bem? Ficou aqui a entrada desse jeito. Mas qual foi o estado que ficou lá? O 5. E ao ficar o 5, eu fecho aqui. Ok? O estado 5, gente. Rapaz, o estado 5 não tem mistério. O estado 5, ele é um estado de redução. Eu vou ter que tirar o quê? Eu vou ter que tirar isso aqui, ó. Tudo que é o lado direito da produção que 5 reduz. Ó. Tá vendo isso aqui? Então seria o equivalente a eu voltar para essa situação. Só que do estado 3 eu vou ter processado eu vou ter que botar A, que me leva de novo a um estado 4. Com a entrada ainda tem isso aí. Aqui. A redução, ela foi feita pela regra 1. Ok? Estou no estado 4. O estado 4, gente, ele tem o quê? Vamos ver aqui o que é que o estado 4 tem. O estado 4, ele vai carregar. Shift. Vai me levar assim. Assim. Estado 4. Coloquei o parêntese. E estou em qual estado agora? 5. Estado 5, o que é que eu vou fazer? Novamente, eu vou tirar todos os estados do lado direito. Certo? E vou fazer a famosa redução por... Que regra? Regra 1. Isso vai me deixar onde? No estado 0. É isso. Mas o que é que eu boto no estado 0? O lado esquerdo, que é... Qual a regra que eu usei? O lado esquerdo... Ah, é A. Sendo que 0 processando A vai para o estado 1. Ok? E o estado 1, estando no estado 1, eu não tenho mais como prosseguir e a cadeia está consumida. É esse o critério de parada? Se o estado contiver uma redução... Ah, é, uma redução pelo aquele estado inicial, né? Que seria reduzir agora por... Qual é a regra? É em 0. Ok? Isso me levaria à situação de aceitação. Ok? Esta é a forma do parser LR0.
Então, construo os itens LR0 através do NFA, transformo no DFA e vou aplicando aquelas duas regras. Ok? Eu não botei a tabela, eu devia ter botado a tabela. Ok? Mas dá. Eu posso transformar o autômato, todo autômato a gente transforma em tabela, né? Ok? Então. Dá para entender isso aí, ok? Eu vou. Terminamos no LR0 hoje. Essa foi a explicação do LR0. A aula que vem, se eu não me engano, é o SLR1. Mas aí eu boto. Eu devia ter botado a tabela, não sei porque que eu não coloquei. Mas eu vou estender os slides colocando essas tabelas aí. E com isso nós começamos a ver a análise descendente. Ou ascendente. Ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa agora para a posteridade, eu posso terminar a gravação também e abrir o espaço para qualquer dúvida que vocês tenham, viu? Eu vou terminar a gravação.